Amém, amados irmãos, boa noite a todos, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos nós, amém. Nós vamos refletir na palavra de Deus mais uma vez. Nós gostaríamos de dar sequência às nossas quartas-feiras e encorajar, através da palavra de Deus, a oração pela família. Nós queremos colocar nossas vidas diante do Senhor. Eu quero trazer essa mensagem para as nossas vidas e que ela possa nos encorajar, irmãos, porque nessa noite nós vamos falar sobre um tema muito importante para a vida cristã, para a caminhada na fé. Nós vamos refletir com a ideia dos forasteiros na Babilônia. A Bíblia nos diz, irmãos, em 1 de Pedro, conforme Ezequiel fez a transição, que nós somos forasteiros. Pedro disse, como peregrinos e forasteiros. A ideia é que nós pertencemos a um reino que não é desse mundo, mas aqui que nós vivemos. Deus nos resgatou, nos comprou com o sangue de Jesus e nós vivemos aqui nesse mundo caído. A Bíblia também nos mostra que a Babilônia, lá do Antigo Testamento, aquele povo, aquele país, aquele império, representa um tipo de mundanismo, como o Egito também assim representa. E nesse sentido, nós vamos refletir sobre a ideia de que nós somos forasteiros em um mundo decaído, em um mundo que Jesus já alertou, jaz do maligno. E não diz que as terras ou a criação, os planetas, isso é do diabo, mas o sistema do mundo, desde a queda, está sob a influência do diabo. Os reinos, os impérios, Deus é soberano e domina sobre todas as coisas com o seu cetro de justiça, mas por causa do pecado, a natureza pecaminosa inclinada ao mal está sendo influenciada por Satanás, que desde o início atacou a humanidade com o objetivo de deturpar a glória de Deus, as digitais da criação, no Criador. E nós estamos nesse mundo, jaz do maligno vivendo. Babilônia se tornou um símbolo de degradação moral, de idolatria e de materialismo. A Bíblia usa a figura da Babilônia para explicar que Deus vai castigar a sociedade que se comporta de modo imoral, idólatra e pagão ou materialista. E a sociedade que o rejeita será castigada por Deus. Quando Deus levanta a Babilônia, e é o primeiro império na profecia que se levanta para trazer disciplina para o povo de Deus, logo na sequência, Deus passa através de outros povos a castigar a Babilônia, dizendo que a justiça dele virá sobre os ímpios. Ele há de guardar e preservar o seu povo, que mesmo passando por disciplina, é preservado. Apocalipse, capítulo 18, do 1 ao 3, descreve da seguinte forma: depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente, com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Agostinho de Hipona descreve a Babilônia como a cidade do mal. Nós temos aí uma consideração a fazer. A Babilônia, que nós vamos ler aqui, onde está o povo de Deus no Antigo Testamento exilado, ela é um tipo de cidade do mal, daquela cidade que sofrerá o castigo
de Deus no dia final. Então, o texto de Jeremias, capítulo 29, nos diz o seguinte. Quero ler com os irmãos do versículo 1 até o versículo de número 14. Diz assim a palavra de Deus: E estas coisas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém aos que restaram dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas, e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia, depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias e a rainha, e os eunucos, e os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e os ferreiros, pela mão de Elasa, filho de Zafã, e de Gemarias, filho de Uquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai-as, plantai jardins, comei o seu fruto, tomai mulheres, gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para os vossos filhos, e dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não diminuais. Procurai a paz da cidade, por onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós terei paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem sobre os vossos adivinhos, nem dê ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles os profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu os ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Meus irmãos, como forasteiros, nós estamos vivendo nesse mundo com a expectativa de que Deus vai nos levar para a nossa pátria celestial. A nossa expectativa não é ver o mundo ficar fofinho, bonitinho. A nossa expectativa não é que as coisas aqui vão ir de vento e polpa e tudo ficará bem no final. Isso é enganar o povo. Isso é criar uma expectativa na terra e tirar de nós os olhos fitos do céu da eternidade, sabendo que aqui, irmãos, os dias são maus. Aqui é Babilônia. Os reis e governantes governam para si mesmo. E a nossa expectativa, como forasteiros na Babilônia, é de que nós temos um Deus que nos guarda na Babilônia e nos fortalece para que possamos glorificar o seu nome na Babilônia e sempre aguardar a expectativa de que o grande rei vai voltar e buscar os exilados de volta para suas pátrias. Essa é a nossa expectativa. Eu quero considerar, pensando nesses exilados, nesses forasteiros, nesses peregrinos da Babilônia, à luz do texto de Jeremias 29, alguns pontos com os irmãos.
Primeira observação que eu faço no texto é que Jeremias é um profeta que teve um ministério muito grande. É um dos grandes profetas, os profetas maiores, por estar profetizando no tempo de que Deus avisou, e também ele entra no tempo de que Deus estava cumprindo a disciplina que tinha avisado. Por isso nós vamos observar o início de Jeremias anunciando a disciplina. Depois Jeremias vai dizer: a disciplina chegou. E depois Jeremias vai dizer: agora Deus está prometendo, e ele ainda tem o tempo certo, que são 70 anos, que depois de passar a disciplina ele vai trazer vocês de volta. E aqui no capítulo 29, especificamente, Jeremias está em Jerusalém, a cidade que foi devastada, e profetizando para aqueles que estão exilados, para os peregrinos. Visto isso, nós vamos observar o primeiro ponto, que é uma carta que está sendo enviada. Fique com a Bíblia aberta e observe comigo o versículo 1, o que está descrito. Essas são as palavras de Jeremias, o profeta, que foi enviado de Jerusalém. As palavras da carta de Jeremias. Olha aí, versículo 1. Essas são as palavras da carta. Então Jeremias recebeu a palavra do Senhor, ele não está presente no cativeiro, e ele está escrevendo uma carta para aquele povo. Segundo, nós vamos observar o remetente que está descrito. O profeta Jeremias escreve. É uma carta, é uma profecia através de carta, uma peculiaridade que nós temos aqui no livro de Jeremias, que ele está escrevendo uma carta para entregar aquela profecia ao povo. E os destinatários também estão aqui indicados. Aos que restaram, ainda no versículo 1, aos que restaram dos anciãos do cativeiro, como também sacerdotes, profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. E nós temos também o versículo 3 nos mostrando quem foi o carteiro ou o mensageiro: Elasa, filho de Safã. Por ocasião, Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia esse homem para levar uma mensagem. E aí Jeremias aproveita essa oportunidade para transmitir o encorajamento àquele povo. E ele vai levar essa carta. Ele vai fazer esse papel de carteiro. Nós temos aqui, então, a partir disso, o conteúdo da carta, do versículo 4 e 7. Qual é o conteúdo da carta? É uma profecia. Assim diz o Senhor. O que nós precisamos notar aqui, irmãos, é que a palavra de encorajamento que Jeremias está enviando é uma palavra que vem de Deus para a vida do povo. Todos do cativeiro. Nós precisamos notar que quando a Bíblia chama atenção aqui aos que restaram, que vão receber essa carta, houve um período muito rígido, duro, imposto pelo Império Babilônio. E o que está aqui descrito, aos que restaram, expressa, irmãos, que muitos morreram. Muitos que foram levados para o cativeiro, eles morreram, não aguentaram. O próprio império provocou a morte de muitos. Nós precisamos lembrar da ocasião que estamos vivendo aqui, olhando, por exemplo, para a vida de Daniel, que foi imposta uma lei para que não se orasse. O que aconteceu com Daniel é que ele foi levado à cova dos leões, porque ele orou a Deus. Nós precisamos lembrar aqui de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados numa fornalha, porque não aceitaram as imposições culturais e idólatras do povo babilônio. Esse cenário de tentar atacar e de atacar de fato aqueles que eram forasteiros se deu por conta
de um império, obrigado minha filha, o império babilônio está sendo hostil àqueles forasteiros. Os irmãos acham que aqueles que foram levados cativeiro, eles foram tratados ali com todo carinho pelo império babilônio. Não, que beleza, fica aqui, fiquem tranquilos. Embora Deus nos mostre através da vida de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, que eles foram resguardados porque o rei se agradou deles. Nós vamos observar que mesmo o rei tendo se agradado do serviço deles na Babilônia, o rei não pode fazer nada diante daquilo que estava estabelecido como lei. Havia uma hostilidade quanto à fé. E o conteúdo da carta, irmãos, vai nos mostrar que Deus está encorajando um povo que vive no mundo maligno, mau, sobre o império mau da Babilônia, encorajando a fé. Você imagina que o rei da Babilônia vai receber um convidado, Elasa, e ele traz uma carta e diz: olha, eu trouxe uma carta, vou entregar para os forasteiros. O que o rei esperava dessa carta? Essa carta vai estar provocando uma rebelião, vai estar dizendo para eles se armarem contra o rei. Essa carta vai estar dizendo: olha, vocês precisam ser mais perspicazes e de modo direto, vocês precisam fazer uma revolução e lutar pelos seus direitos, fazerem passeatas, brigarem contra o rei. Agora, é impactante o que Deus orienta o povo a fazer, irmãos. Deus orienta o povo a estabelecer presença e não a fazer protestos e manifestações. Eu até entendo que Deus usa de algumas formas de resistência em prol do Evangelho. Nem sempre haverá o martírio, mas a resistência pode ser através de estratégias de fuga, por exemplo. Na igreja de Atos foi assim. Quando mataram Estevão, que foi o primeiro martírio, a igreja usou da estratégia de se dispersar, para não correr o risco de todos serem mortos. Isso foi uma estratégia. Algumas vezes Deus usa da resistência para martírio, para mostrar a grandeza do seu nome e através do sangue dos mártires regar a fé para que a igreja cresça em determinados países. Nós tivemos agora recentemente na Nigéria um ataque que derrubou o templo, e o que nós vimos foi que os crentes, os cristãos ali, sem templo, sabendo que muitos tinham morrido ali naquele lugar através de um ataque de um grupo extremista, eles voltaram com muita sede de Deus, se reuniram e adoraram o Senhor e oraram. Isso é ou não é impactante? Deus manda que o seu povo estabeleça moradia. Primeiro, Ele mostra que estabelecendo presença e moradia através de um zelo habitacional. Olha comigo o que Deus está dizendo. Edificai casas, versículo 5, e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto. Nós sabemos, irmãos, que edificar casa, cuidar bem das nossas casas, exige. Se você tiver um mínimo gramado que seja na sua casa, você sabe que isso dá trabalho. Você sabe que edificar o lar dá trabalho. Edificar um lar materialmente dá trabalho. Edificar um lar espiritualmente dá trabalho. Exige. E o que Deus está dizendo para o seu povo: olha, vocês devem edificar casas, vocês devem habitar as suas casas, não construir casas e deixá-las vazias, e correr para os montes, ficarem escondidos nos campos. Vocês devem, depois de edificar a casa de vocês, plantar jardim, cuidar do jardim, plantar frutos.
Lá na Bucana, desde quando eu comprei, eu planto. Desde quando eu ganhei, melhor dizendo, eu planto. E é trabalhoso. Você planta, a plantinha está, e por incrível que pareça, mato não dá esse problema, só o que você planta. Quando ela está batendo na sua cintura, a tanajura vem e acaba com ela. O mato fica todo lá, mas o que você plantou, a tanajura ataca. É por causa da queda, tá, irmãos? Isso evidencia queda. Evidencia queda. Agora Deus está falando, olha, vocês devem plantar, você deve ter zelo, cuidar, plantar. Isso dá trabalho. Um cristão holandês fez um comentário muito interessante sobre o zelo habitacional dos crentes nessa Babilônia que nós vivemos hoje. Ele dedicou a sua vida à cidade, à teologia da cidade. Ele se formou como arquiteto e planejador de cidades. E antes de se tornar um missionário em tempo integral em Amsterdã. E depois ele foi e buscou, através das missões, aplicar tudo aquilo que ele recebeu para a construção da cidade. Ele explica a obra de Satanás nas cidades da seguinte maneira: nas cidades modernas, as decisões são frequentemente tomadas ao acaso, sem consideração por Deus. Contudo, o resultado disso, a cidade cai sob a influência de principados e poderes de Satanás. Satanás usa a natureza anônima de pessoas que são inclinadas ao mal como um ambiente do mal. As pessoas migram e estabelecem moradias para cidades seduzidas pela mentira e estabelecem moradias envoltas à imoralidade e à subversão que há ali. Os resultados disso são evidentes no meio ambiente, na economia e nos problemas sociais e principalmente na resistência ao Evangelho. Então, como famílias, como povo de Deus, Deus requer daqueles que vivem na Babilônia, aqueles que são forasteiros, que eles funcionem para a glória de Deus, porque os cristãos funcionando para a glória de Deus na cidade, eles são usados para trava do avanço do mal. Quando uma família se estabelece piedosa, que glorifica a Deus, que é edificada, ela funciona como trava para o avanço do mal. Ela inibe os poderes das trevas. Não adianta fazer marcha para Jesus, não adianta fazer culto no dia do Evangelho, não adianta chamar cantor famoso para vir na cidade, não adianta dizer que 1/3 da cidade vai pertencer ao Evangelho, não adianta, irmãos, nós queremos tentar fazer ato profético que não vai funcionar. O que funciona são famílias que entendem o poder do Evangelho e querem viver para a glória de Deus. Essas sim vão ser travas para o avanço do mal. Nossas famílias, irmãos, precisam se colocar na posição de glorificar a Deus. E assim, nós vamos estabelecer uma trava, onde o mal não prospera. Segundo, o conteúdo da carta nos ensina, irmãos, sobre matrimônio e procriação, casamento e procriação. O texto diz assim: olha, tomai mulheres, gerai filhos e filhas, tomai mulheres para os vossos filhos, dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos ali e não diminuais. Vai na contramão de tudo isso que a gente está vendo hoje, inclusive já entrando dentro da igreja essas ideias, essas ideologias. Aqui Deus está fomentando o que estão chamando hoje aí, irmãos, a cultura da idolatria da família. É o próprio Deus que está dizendo: olha, vocês têm que ter filhos, casar,
ter filhos, isso é bênção, isso é bom, isso faz bem, isso é bom para a sociedade. Efésios capítulo 5 e 6, irmãos, descreve como que um casamento vai glorificar a Deus. A mulher deve ser submissa, amorosa, zelosa. O marido deve amar tanto a sua esposa ao ponto de dar a sua vida por ela. Os filhos devem ser obedientes. O que está estabelecido é que deve haver os casamentos. Casamento é criado por Deus para glorificá-lo, está desde a criação ordenado assim. Deixará o homem, pai e mãe, unir-se à sua mulher, ambos se tornarão uma só carne. E o que chama a atenção é que ele repete: para que vocês tenham filhos, para que vocês deem os seus filhos em casamento, e eles tenham filhos, para que vocês se multipliquem. Enquanto os muçulmanos patrocinam homens e os enviam para todos os países, a fim de que eles casem com as mulheres daqueles países e tenham filhos, e eles custeiam tudo isso. Os cristãos, eles querem dizer que ter filhos é idolatria. O negócio de ter muito filho, isso é idolatria. Os cristãos, eles estão tirando a confiança de Deus nessa área e dizendo: não, os tempos são outros. E com isso, o que se cresce é a ideia pagã, e muito pior do que isso, é a ideia intencional de uma religião que é completamente hostil, de modo direto e objetivo, contra a fé cristã. É questão lógica. Se o povo de Deus que estava no cativeiro morrendo, tanto que a carta diz aos poucos que restaram, se eles não procriarem, o que vai acontecer? Vai acabar. Os babilônios vão procriar, vão ter muitos filhos, vocês vão ser cada vez mais escravizados e não vão conseguir. Mas o texto ainda nos diz, irmãos, o seguinte: depois de terem filhos, darem as nossas filhas, os nossos filhos em casamentos, nós vamos ver Deus dizendo, versículo 7, procurai a paz da cidade. Observe que não existe um movimento aqui bairrista, bandeirista, não. Nós vamos brigar contra o império. Eles eram mais fracos, estavam longe de casa. A estratégia é glorificar a Deus, fazendo da forma correta as coisas que devem ser feitas, resistindo àquilo que é contrário à fé cristã. Mais uma vez, Daniel faz isso. Daniel foi excelente. Não havia jovens mais competentes entre todos da Babilônia do que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles eram excelentes. E quando veio a ordem do rei, Daniel falou assim: fazer o quê? Está escrito, eu não vou me rebelar, me leve para a cova. Sadraque, Mesaque e Abednego: ué, rei, é assim que tem que ser feito? Vamos fazer. Eles viveram em paz. Romanos capítulo 12, versículo 18 nos diz o seguinte: se for possível, quanto depender de vocês, tende paz com todos os homens. O que depender de nós, nós precisamos zelar pela paz, não pelo conflito, não pelo enfrentamento, não pela briga. Paz. Ele ainda nos chama atenção para nós, tal como aqueles que estavam lá na Babilônia. O que nós devemos fazer? Orai por ela ao Senhor. Orar pela cidade, irmãos. É sempre importante nos nossos cultos domésticos nós lembrarmos de orar pela cidade. É a cidade que nós vivemos. E tem uma consequência disso. Quando a gente busca a paz e ora pela cidade,
a nossa cidade, o texto diz assim: porque na sua paz vocês terão paz. Quando nós buscamos a paz, promovemos a paz, quando nós evidenciamos um atributo de Deus comunicável, que é a paz, ele diz sobre o seu filho: maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. É um atributo de Cristo que ele comunica a nós. Ele diz: bem-aventurados são os pacificadores. E quando nós somos orientados a orar pela cidade, eu trago à luz um texto de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. Paulo orienta Timóteo a recomendar à igreja que Timóteo está pastoreando. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis, por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Agora olha o versículo 8 do mesmo capítulo, capítulo 2, versículo 8. Portanto, oriento que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira, sem discussões. Orientações diretas e objetivas para cristãos que não estão vivendo, irmãos, na cidade santa. Nós não temos aqui uma vila que nós fazemos muros como ali em The Walking Dead. Está cheio de zumbi lá fora, nós fazemos grandes muros, botamos aqueles que são sãos aqui dentro, protegemos eles, fazemos vigias e se parecer um pecado a gente tira, joga ele lá fora. Não vivemos assim, irmãos. Nós vivemos numa realidade de um mundo hostil à fé, da Babilônia, do mundo mau, do mundo depravado, em total depravação, governado por homens maus. A orientação que Deus dá através do profeta Jeremias na carta é o seguinte: olha, pare de pagar imposto, só negue imposto, falsifique documentos, drible a Receita Federal. Não é, olha, pregue mentira. Não, ele dá orientações que são objetivas, claras, práticas, para o bem da cidade. O Silas Campos contou uma história recentemente na Conferência Fiel aos Jovens, que tinha um irmão da igreja dele. E esse irmão recebeu a visita do seu contador e disse: olha, o governo te multou nas suas construções em R$300 mil. Mas se você tiver 30 mil, a gente tenta dar um jeito para corrigir essa situação. E aquele irmão disse assim: olha, eu vou pagar os 300 mil, eu vou parcelar, financiar, pegar empréstimo, vou pagar os 300 mil, mas eu não vou abrir mão da verdade, de fazer o que é correto. Eu não quero o caminho errado. Aquele irmão se reuniu, pesquisou, se orientou, por fim, ele conseguiu reverter a situação e não pagou multa nenhuma. O mundo mau sempre está nos cativando e nos tentando a fazer o que é errado, porque o final de toda a prática pecaminosa dos cristãos é desonrar a Deus, e é isso que o diabo mais está interessado, em desonrar a Deus. O preparador físico da seleção brasileira de basquete disse: eu sou contra o aborto. Mulheres não devem abortar em hipótese alguma. Tem que preservar a vida. No outro dia, a Federação Brasileira expulsou ele, mandou ele embora do cargo. Ele era um cristão verdadeiro. Agora recente, não tem nem um mês. Sabe o que o treinador da seleção de basquete fez? O meu preparador é um cristão sério. Eu também sou. O meu cargo está à disposição, eu também saio. Vocês estão esperando, meus irmãos,
que o mundo os aplauda como cristãos em suas decisões? Vocês estão esperando que as suas famílias sejam aplaudidas, elogiadas? O diabo não está interessado em ver famílias saudáveis que querem glorificar a Deus. O mais interessado em ver uma família disfuncional, filhos rebeldes, esposas submissas, maridos que são completamente ignorantes, é o diabo. Quem mais está interessado em fazer você dar uma voltinha, pregar uma mentirinha e resolver fazer algo para burlar em qualquer que seja a circunstância, é Satanás. Nós precisamos estar atentos, porque a todo momento na Babilônia somos tanto tentados pelo diabo como provados por Deus. O diabo está nos tentando e Deus está nos provando. Às vezes vem uma circunstância financeira e nós ficamos ali sem saber qual a direção tomar, como calcular, o que fazer. E o diabo pode nos tentar, nos oferecendo uma oportunidade que, ao invés de ser uma solução, vai gerar um grande problema para a nossa vida. Da mesma maneira, Deus usa essa circunstância para nos testar sobre o quanto nós confiamos nele e não tentamos resolver as coisas do nosso jeito, mas colocamos o nosso joelho no chão e nos voltamos para ele, dizendo: Senhor, eu preciso do Senhor. Viver na Babilônia nos chama a saber que nós dependemos de Deus o tempo todo. Se você não depender, você vai morrer. Você é um forasteiro. Você não está na sua pátria. Mas ainda tem um ponto aqui que é desafiador para os nossos dias, irmãos. O 6º ponto, versículo 8 e 9. Deus orienta: fuja dos falsos profetas. Como os falsos profetas são danosos para os forasteiros. Eles estavam dizendo naquele tempo: olha, fiquem tranquilos, nós teremos paz, ficará tudo certo. Eles estavam dizendo que tinham sonhos. Olha o que Deus disse: não se engane com os falsos profetas, versículo 8, que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dê ouvido aos vossos sonhos que sonhais. Profetizam falsamente em meu nome. Como que nós vemos, irmãos? Famílias sendo esmagadas por falsos profetas e falsos ensinos. Famílias que estão sofrendo, escravizadas a falsos mestres e a falsos ensinos. Tudo desorganizado. Filhos sofrendo, esposa quase largando o marido, e o cara ali escravizado naquela falsa doutrina, naquele falso ensino. Afinal de contas, o padrão religioso está tudo ok. Por isso que Timóteo recebeu a orientação do seguinte: eles parecem ser, mas não são. Há uma aparência. Jesus orientou, Mateus capítulo 7, versículo 15 e 16: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas. Eles parecem, a mensagem deles é muito boa para ouvidos. Quem está sofrendo no cativeiro, quem está sofrendo como forasteiro e recebe a palavra: vai dar tudo certo, é isso que eu quero ouvir. Vai ficar tudo bem. Opa! Eles vêm vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. O parte A do versículo 16 diz: pelos seus frutos vocês os conhecerão. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2, o Espírito expressamente diz: nos últimos tempos muitos apostatarão, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espírito enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência.
Deus diz: eu não enviei eles não. Todo falso mestre está a serviço de Satanás. E o povo de Deus está acostumado a ver o diabo no desenho chifrudo. Está acostumado a ver o diabo no centro de macumba. Está acostumado a ver o diabo nas encruzilhadas de macumbaria, de feitiçaria. Estão vendo o diabo até nos governos, mas não conseguem enxergar um diabo atrás de um púlpito. O melhor esconderijo para o diabo na igreja atual é o púlpito. Ele se esconde muito bem. Ninguém percebe. E o falso mestre, ele não tem uma atividade externa, ele tem uma atividade interna. Ele trabalha o tempo todo para trazer a confusão no meio do povo de Deus. Com mentiras, com falsos ensinos, ele deturpa a palavra de Deus e faz o povo acreditar naquilo que mais quer ouvir. E deixa eu te dizer uma coisa: nem sempre, ou na maioria das vezes, não é o que você quer ouvir que você precisa ouvir. Deus nos encoraja através da exortação, através da disciplina. Deus está encorajando o seu povo e mudando o seu povo que está vivendo na Babilônia. E muitas vezes o que nós queremos é o conforto, é a palavra que acalenta e não a verdade direta. E o que nós vamos ver a seguir, do versículo 10 ao versículo 14, são as ricas promessas de Deus. Eu poderia chegar aqui nessa noite, irmãos, abrir a Bíblia e falar: irmãos, eu quero falar das promessas de Deus para a vida dos irmãos. E seria uma grande bênção. Mas eu preciso colocar cada um de vocês na realidade que nós estamos vivendo. Nós não estamos vivendo na Nova Canaã, na Canaã Celestial. Nós estamos na Babilônia. Colocar os irmãos dentro da realidade que nós sofremos vivendo aqui. Somos forasteiros, não vamos ser amados pelo sistema. O sistema não vai ser favorável a nós. E então, ver o chamado de Deus, como nós devemos viver, não é de modo rebelde, de modo enganando, de modo a burlar, a dar voltas, mas de modo direto e objetivo, de modo que glorifique a Deus, para depois disso nós vermos as promessas de Deus. Tem as promessas, irmãos. Deus diz, primeira promessa: não vai durar para sempre a dor da Babilônia. 70 anos. Da mesma forma que a sua vida, irmãos, ela não vai ficar aqui na terra sofrendo para sempre. Isso aqui vai passar. Pastor, está demorando muito. Eu quero dizer, ninguém, ainda que sofra desde que nasça até morrer, ninguém que está em Cristo vai desfrutar ou amargurar o sofrimento para sempre. Ele terá a eternidade com o seu Salvador. Pastor, a minha vida desde que eu nasci é só pancada, é só pedrada, é só dificuldade, é só... Meu irmão, ou Deus em algum momento vai cessar a sua aprovação e você vai viver aqui na terra de modo a gozar das ricas bênçãos do Senhor, ou então Ele vai dizer: venha a mim, bendito do meu Pai, e goze comigo da vida eterna no reino dos céus. E isso já será suficiente para nós, irmãos. 70 anos a disciplina. Ele vai dizer: eu vou vos visitar e cumprir a minha boa palavra, tornando trazer-vos do lugar a esperança para nós de que teremos eternamente descanso seguro no nosso Salvador. A ideia de estar na Babilônia e o povo ser resgatado da Babilônia é que Deus disciplina o seu povo, e enquanto disciplina o seu povo, Deus purifica o seu povo, e depois de purificado, Deus traz o seu povo para gozar da restauração. Da mesma forma que nós somos alcançados
E no processo de santificação, Deus nos purifica com as provações da vida, até seguros na perseverança dos santos, nós sermos glorificados. Não fomos glorificados, irmãos. Estamos ainda trabalhando a santificação passo a passo. E enfim seremos glorificados. E ele vai dizer o seguinte: eu não tenho pensamento, versículo 11, de mal, mas pensamentos de paz, para dar o fim que vocês esperam. A esperança do povo, estando em Deus, é gozá-lo e desfrutá-lo. Eu tenho pensamentos de paz. Eu não estou punindo vocês, é o que Deus está dizendo. Eu não estou trazendo esse mal para vocês para prejudicar vocês. Eu estou provando e disciplinando vocês para o bem de vocês. Vocês querem me glorificar? Vocês são o meu povo. Então, a minha aprovação não é para o mal. É para que vocês sejam fortalecidos, purificados e então restaurados. Versículo 12, mais uma rica promessa. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu os ouvirei. Irmão, vivendo na Babilônia, como forasteiros, nós podemos orar, e nós temos um Deus que ouve as nossas orações. E isso já é confortante para as nossas almas. Saber que você não está sozinho, saber que Ele é Emanuel, Deus conosco. Saber que Mateus 28, versículo final, a última partezinha vai dizer: eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso nos conforta, saber que nós temos um Deus que, quando nós oramos, arrependidos, quebrantados, humilhados, Ele ouve as nossas orações. Tem mais uma promessa: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Deus está dizendo: mesmo vocês estando vivendo num mundo mau, eu não virei descostas, eu não estou longe, eu vou até vocês. Ele cumpre isso claramente quando Cristo vem e vive entre os homens. Se abstém de ser igual a Deus, se torna servo e vive entre os homens. E por último, ele vai dizer: eu vou trazer vocês do lugar de onde vocês estão para onde é o lugar, a terra natal de vocês. A terra natal de todo cristão, irmãos, é o céu. A terra natal de toda família cristã está no céu. Quando Deus olha para os seus filhos forasteiros aqui na terra, Ele diz: olha, eu estou aqui, eu vou caminhar com vocês, eu vou ouvir a oração de vocês, eu não abandonei vocês ao caos. Vocês não estão sozinhos. Eu vou trazer vocês para a terra natal de vocês, por meio de Cristo Jesus. E aí ele envia Cristo Jesus para nos levar de volta para Ele. O único mediador entre Deus e os homens. Aquele que venceu o domínio das trevas. Ele já venceu. Irmãos, prestem atenção nisso. Jesus não vai vencer Satanás, não. Jesus já venceu Satanás. Isso está simbolizado principalmente em Mateus capítulo 4, mas também na ressurreição de Cristo. Jesus não vai derrotar o diabo. Você não precisa profetizar para Jesus derrotar o diabo. O que você precisa é viver para vencer o pecado, porque Deus te deu graça sobre graça para isso. Esquece o diabo, deixa o diabo com Jesus. Jesus já venceu o diabo. Jesus veio e derrotou não só o diabo, mas também Ele já derrotou todos os tronos e impérios que se levantam como anticristo no decorrer da história, e perpetuamente Ele já derrotou. Hitler não triunfou sobre os cristãos quando promoveu o Holocausto.
o Holocausto, irmãos. Nero não triunfou contra Cristo quando matou e assassinou milhares, muitos e muitos cristãos, irmãos. O comunismo não triunfou e não venceu Cristo. Ele está assentado no seu alto e sublime trono, e ele põe-se a rir de todos eles, porque ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o Rei do seu povo eternamente, e ele nunca abandonou o seu povo. Impérios se levantam, homens se levantam, e Cristo continua entronizado, sendo o Rei dos forasteiros, dizendo: eu fui preparar-vos o lugar, e eu virei e vos levarei para mim mesmo. Na casa de meu pai há muitas moradas. Essa é a nossa expectativa como forasteiros, irmãos. Amém? Feche seus olhos e vamos orar nesse momento. Logo em seguida nós vamos terminar louvando ao nosso Deus. Deus, obrigado por sua palavra. Ela nos encoraja nesse tempo, um tempo dificultoso, de muitos desafios, um tempo de uma perseguição velada aos valores cristãos, aos princípios da fé. Um tempo, Deus, em que tudo que o Senhor exige de nós é que nós glorifiquemos o seu nome aqui na terra. Pai, nós oramos para que o Senhor possa provocar em nós, promover em nós, através da atividade da graça, corações voltados a te obedecer em um mundo hostil à fé e ao Evangelho. Senhor, guarde o seu povo, Senhor, espalhado por esse mundo. Guarde o seu povo naqueles países em que o Evangelho é proibido de ser pregado, Senhor. Guarde o seu povo, Deus, naqueles lugares que cristãos estão presos, estão em cativeiros, que se reúnem com total medo, sabendo que a qualquer momento podem ser atacados. Guarde a fé dos nossos irmãos e guarde a nossa fé, Senhor, aqui nesse país que nós temos total liberdade para te glorificar, para que nós possamos abandonar todos os falsos ensinos, nos apegar ao santo evangelho, à sua palavra e dizer: nós queremos glorificar o nosso Deus, só lhe deu glória. Senhor, nos dê, Senhor, um coração quebrantado, pronto a te servir e a te amar. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos colocar de pé, irmãos, para louvar o Senhor e assim encerrarmos o culto. Esperança em vida e morte, Cristo é, em quem confia o nosso ser, a Deus somente pertencer, quem nos sustenta com poder, quem foge ao seu pleno querer, e quem nos guarda até o final, é o seu amor, Cristo eternal. Cante aleluia, eterna esperança. Cante aleluia,
Sua graça é eficaz, em seu sangue redentor, quem nos dá fé quando há temor, quem tem poder sobre o caos, quem nos conduz em meio ao mar, até a Cristo encontrar. Cante aleluia, eterna esperança. Cante aleluia, a razão da nossa fé, na vida e morte Cristo é. E quando o fim então chegar, viva estás, que recompensa o céu trará, eterna vida com Jesus. Ele irá nos encontrar, a morte então destruirá, e em alegria festejar, eternamente Cristo em nós. Cante aleluia, eterna esperança. Cante aleluia, a razão da nossa fé, na vida e morte Cristo é. Cante aleluia, eterna esperança. Cante aleluia, a razão da nossa fé, na vida e morte Cristo é. A razão da nossa fé, na vida e morte Cristo é. Amém. Oração silenciosa, assim encerramos o culto.